Olá, meus queridos estudantes do Goiás Tech e professores presenciais. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Luan Bezerra Dutra e estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos. Bora lá? Hoje a gente vai continuar falando do nosso Revisa Goiás e agora o Revisa Goiás de abril, semana 3. Professor, e a prova que aconteceu ontem? Gente, a gente não vai conversar da prova ainda. Eu acho que é interessante a gente esperar passar o simulado que acontece dia 6, depois do simulado a gente vai conversar sobre a prova, tá? Então, por enquanto, a gente vai continuar com o nosso trabalho com Revisa. Na próxima semana, a gente vai fazer as aulas voltadas para o projeto de interculturalidade educacional. E aí, depois que passar o simulado, a gente vai falar sobre a prova, fazer alguma pontuação, falar um pouquinho sobre, preparar para a revisão da recuperação, caso algum de vocês tenha ficado ou vá ficar devido às notas. Mas eu tenho certeza que vocês foram bem, não foram? Que arrasaram, estão fazendo os portfólios, fizeram as atividades, estudaram e vai sair com nota boa na prova, tá certo? Então, hoje, a gente vai retomar o que a gente começou a conversar nas aulas anteriores, antes da avaliação, antes da revisão, tá? A gente estava falando sobre sistema de equações do primeiro grau. E a gente vai a gente vai voltar a falar sobre isso, tá ok? Então, vamos lá. Olha só. Na nossa aula passada, a gente estava conversando sobre essa ideia do sistema de equação do primeiro grau, né? A ideia de uma equação do sistema... Desculpa, gente. A ideia do sistema é que a gente vai ter ali um par ordenado que é solução para as duas equações. Tanto a equação 1 quanto a equação 2, qualquer uma das duas equações, ela vai ser verdade a respeito de um único ponto, as duas equações. Então, eu tenho um valor para x e para y, que são as variáveis que estão postas ali, que é solução para as duas equações. É isso? Vamos lembrar rapidinho um pouquinho desses conceitos? Olha só. Alguns problemas de matemática são resolvidos a partir de soluções comuns a duas equações do primeiro grau e duas variáveis. Nesse caso, diz-se que as equações formam um sistema de equações do primeiro grau a duas variáveis. E aqui a gente tem dois exemplos de sistemas. Esses dois sistemas dizem para mim que eu tenho um valor de x e um valor de y, que quando eu coloco esse valor de x e esse valor de y ao mesmo tempo, ele vai satisfazer as duas equações juntas. Ou seja, quando eu substituo x por um número na primeira e y por um número na primeira, eu vou obter que aquela equação é uma sentença verdadeira. E quando eu olho para a minha segunda equação com aquele mesmo x e com aquele mesmo y, a minha sentença também vai ser verdadeira. Olha só o exemplo que a gente tem aqui. Dessas duas equações, é o par ordenado 7, 3. O par ordenado ser solução para esse sistema é porque o par ordenado faz com que essas duas situações, essas duas equações, sejam verdades com aqueles pontos. Então, se eu estou falando do par ordenado, eu estou falando do termo x e y, né? O par ordenado, eu estou falando do x e do y. Se eu tenho aqui nesse exemplo o x igual a 7 e o y igual a 3, eu sei que o x igual a 7 e o y igual a 3 é solução do sistema. Por quê? Porque ele vai ser solução das duas equações ao mesmo tempo. Então, quando eu olho para essas duas equações, eu sei que tanto o x igual a 7 quanto o y igual a 3, quando eu substituir, vai fazer com que a sentença seja verdade. Olha só, x mais y igual a 10, x menos 3y igual a menos 2. Se eu substituo x por 7 e o y por 3, eu vou ter que 7 mais 3 é igual a 10, e 7 menos 3 vezes 3, 9, 7 menos 9, menos 2. Então, o x igual a 7 e o y igual a 3 faz com que eu encontre a sentença verdadeira aqui para as duas equações ao mesmo tempo. Isso que é ser uma solução do sistema. Quando a gente está falando do processo do sistema, a gente está buscando, então, para resolver ele, encontrar quem é esses valores de x e de y que torna esse sistema verdadeiro, que torna esse sistema possível quando a gente encontra essa solução. E a gente faz isso por dois métodos. É o método da substituição e o método da adição. Eu vou apresentar para vocês esses dois métodos, a gente vai falar sobre eles e ao longo das nossas próximas aulas a gente vai conversar um pouquinho mais, tá? O que são esses métodos?
tanto o método da adição e o método da substituição, a gente está manipulando as duas equações ao mesmo tempo, utilizando processos matemáticos que a gente já usou de alguma forma, mas não tão direta assim, para encontrar quem é essas variáveis. Quem é o x, quem é o y, que fazem esse sistema acontecer. Quem é o x e o y, que é a solução desse sistema. Tá certo? Então, qual que é o primeiro método que eu trago para vocês? É o método da substituição. Como o próprio nome já diz, eu estou buscando substituir algo aqui. E o que a gente vai fazer é, a gente tem duas equações, não é isso? As duas equações têm as mesmas variáveis, tanto x quanto y. Minha primeira equação é x mais y igual a 7 e minha segunda equação é x menos y igual a 1. Essas duas equações, elas possuem as mesmas variáveis, não é mesmo? Pensa comigo, se eu tenho um valor de x, esse valor de x vai ser o mesmo para as duas. Se eu tenho um valor para y, esse valor de y vai ser os mesmos para as duas no sistema que a gente está colocando, né? Porque a gente está buscando quem é a variável que vai fazer esse sistema ter um resultado verdadeiro para a gente, ter um valor aqui para a gente. Bem, o que a gente vai fazer é, vamos buscar uma forma de isolar uma equação. A gente vai isolar uma equação. A gente pode chamar essa equação aqui de 1 e essa de 2. A gente vai isolar uma equação, olhar só para uma, e isolar uma variável. De modo que quando eu olho para a equação que eu isolei, eu vou ter que uma variável é igual a alguma coisa que depende da outra variável. Olha só, a gente pode, por exemplo, isolar, vou até escrever, isolando o x em 2. Ou seja, eu vou olhar para a minha segunda equação, x menos y igual a 1, e eu vou isolar o x. O que seria isolar o x? É deixar o x em função de outra coisa. Eu vou pegar esse y e vou passar para o outro lado, porque eu estou isolando o x. 1 mais y. Isso aqui, para mim, está dizendo que o x é exatamente igual a 1 mais y, não tá? Só que olha para a primeira equação. Minha primeira equação diz assim, x mais y é igual a 7. Eu tenho que o x mais y é igual a 7 e eu tenho que o x é 1 mais y. Então, eu posso vir na primeira equação, jogar esse valor de x que eu acabei de isolar aqui e conseguir achar um resultado para y. Então, agora que eu tenho um x, eu vou substituindo x igual a 1 mais y em 1 na minha primeira equação. Vou até dividir o quadrinho aqui para ficar bem legal para a gente ver. Olha só, eu vou substituir o x igual a 1 mais y em 1. Então, eu tinha a equação x mais y, que é a primeira, igual a 7, não tinha? Agora, no lugar de x, eu vou pôr 1 mais y. Então, 1 mais y é igual a 7. Agora, eu tenho uma equação que eu consigo resolver. É uma equação que está apenas em função de y. Então, se eu encontrar quem é o valor de y, eu estou mais perto de achar quem é a solução desse sistema. Então, eu tenho 1 mais y igual a 7. Eu vou ter 1 mais 2y igual a 7. Esse 1 está somando, ele vai para o outro lado. Eu vou ter 2y igual a 7 menos 1. 2y é igual a 6. Y vai ser igual a 6 dividido por 2. O y vai ser igual a 3. Olha só o que eu encontrei. Eu encontrei um primeiro valor do meu par ordenado, que é solução para esse sistema. Então, eu sei que quando o meu y for igual a 3, eu vou ter uma situação que se aproxima de uma solução. Mas se eu achei o y, eu consigo achar o x. Por quê? Olha aqui.
o x ele é igual a 1 mais y. O meu x não é igual a 1 mais y? Então, se eu vir aqui, ó, substituindo y. Se eu pegar o meu x igual a 1 mais y e substituir o meu y igual a 3, eu vou ter que x vai ser igual a 1 mais 3. O meu x é igual a 4. Então, eu encontrei exatamente a minha solução do meu sistema, porque a minha solução vai ser o par ordenado 4, 3. Quando o meu x for igual a 4 e o meu y for igual a 3, eu vou ter a solução do meu sistema. O x igual a 4 e o y igual a 3 faz com que eu tenha uma verdade na primeira e uma verdade na segunda equação. Se eu fizer 3, x é 4, né? 4 mais 3 igual a 7 e 4 menos 3 igual a 1. Percebam que eu tenho, nas situações colocadas aqui, quando o meu x igual a 4 e o meu y igual a 3, eu tenho uma solução, eu tenho que essas equações são verdadeiras, e não é isso que a gente busca nas equações? A gente está buscando a variável que torna aquela sentença verdadeira, não é isso? Eu estou, então, buscando qual é a variável, a incógnita, que torna ambas as equações verdadeiras. Então, eu não estou buscando a solução só para uma, eu estou buscando a solução das duas. E a solução das duas é exatamente o ponto 4 e 3. Então, quando eu olho para a minha situação de sistema, eu estou buscando valores de x e de y que tornam as minhas equações verdade, que fazem com que minha solução aqui aconteça, que faz com que essa igualdade seja verdadeira, tá certo? O que eu fiz? Vamos lá, bem devagarzinho, passo a passo. Pessoal, quando a gente está buscando a solução de um sistema pelo método da substituição, a gente vai estar isolando uma variável, deixando ela sozinha de um lado da igualdade, e ela vai ter do outro lado a outra variável para alguma relação, tá certo? Então, quando eu olhei para as duas equações que está aqui, eu tinha x mais y igual a 7 e x menos y igual a 1. Numerei essas equações, eu tenho uma equação 1 e uma equação 2. Professor, como você decidiu qual você isolaria? Foi aleatório, eu olhei para as equações e falei, vou isolar 2, porque quando eu isolar 2, esse y vai para o outro lado positivo e está tudo tranquilo. Mas se isolar 1, também dá certo, não tem problema. Aqui, pessoal, o sistema, ele trabalha muito sua autonomia. Por quê? Porque você toma a decisão. Você decide qual equação você vai isolar, você decide qual variável você está isolando, tá? Então, tem métodos para serem utilizados, mas você tem que decidir qual vai ser melhor para você e qual caminho você vai tomar. Se eu tivesse isolado o y aqui, eu ia encontrar um valor de x, depois substituiria e esse seria o resultado para a gente. Mas agora, vamos lá, por partes. Eu preciso escolher uma. Aqui eu escolhi a equação 2 para isolar. O que é esse isolar? É deixar uma variável de um lado e todo o resto da equação no outro. E foi o que eu fiz. Eu escolhi minha equação 2 para isolar, e aí eu obtive x menos y igual a 1, que é a equação 2, e eu isolei o x. Está vendo que o x ficou sozinho desse lado da igualdade? E o que não tinha x, eu passei para o outro lado. Agora, eu tenho que o x é igual a alguma coisa em relação a y. O x, nesse caso, é igual a 1 mais y. Bem, encontrei um valor para x. Um valor que depende de y? Sim, mas é um valor. E aí, eu vou colocar esse valor na minha primeira equação. Porque percebe que a minha primeira equação também tem x? Tem x e tem y. E eu encontrei o meu x em função de y, não foi? X vai ser igual a 1 mais y. Então, eu consigo substituir o meu x igual a 1 mais y na outra equação que está posta aqui para mim. Então, minha outra equação, minha equação 1, era x mais y igual a 7, não era? X mais y igual a 7, no lugar do x, eu coloquei quem? Eu coloquei esse termozinho aqui que eu encontrei quando eu isolei. Eu estou fazendo uma substituição. No próprio nome do método já diz. Esse é o método da substituição. E é isso que a gente está fazendo. Eu estou substituindo, tá certo? Então,
Agora, eu substituí o valor de x, então eu fico com... Antes eu tinha x mais y igual a 7, e agora eu fico com 1 mais y igual a 7. O meu y mais y eu vou somar, e quando eu somar esse y mais y, eu vou estar resolvendo a equação. Olha só, 1 mais y igual a 7, 1 foi para o outro lado, eu fico com 2y igual a 7 menos 1, 7 menos 1, 6, 2 vai dividindo, eu encontro o y igual a 3. Eu encontrei o valor de y, encontrei ele sabendo que eu tinha isolado x. Achei o meu valor de y, então, como eu tenho x em função de y, eu consigo voltar lá na minha equaçãozinha que eu criei aqui, ó, quando eu substituí, quando eu isolei, e achar o valor de x. Então, substituindo o y igual a 3 na minha equação que eu encontrei na hora que eu isolei o meu x. Então, aqui eu tenho que quando o y é igual a 3, o meu x vai ser igual a 4, e com isso, eu tenho um valor para x e y, que é solução para esse sistema. Vou fazer um exemplo com vocês para ficar bem claro esse processo. Olha só. Deixa eu achar aqui. Eu tenho x mais 2y igual a 2 e x mais y igual a 3. Eu vou isolar uma dessas variáveis. Eu tenho duas equações, eu vou numerar aqui a equação 1, equação 2, e eu vou isolar uma variável. Então, eu vou isolando x em 2. Por que eu vou isolar o x em 2? Porque eu percebo que na minha primeira equação eu tenho um 2y, e eu não quero trabalhar com esse 2y. Está vendo que é uma decisão minha? Eu estou escolhendo isolar aqui. Ai, professor, eu posso isolar a primeira? Posso. Posso isolar o y? Pode. Fica a seu critério. Aqui, eu achei mais fácil, pela cara do que vai acontecer, isolar na segunda, tá certo? Então, vamos lá. Eu estou isolando a segunda equação, né? Minha segunda equação é x mais y igual a 3. X mais y igual a 3. X mais y igual a 3, eu vou isolar o x, não vou? Então, eu vou deixar o x do lado da igualdade, 3 menos y. É isso que a gente tem. Isso aqui vai ser o que eu vou usar lá na frente para encontrar o valor de x. Agora que eu isolei o x, eu vou substituindo x em 1. Esse x que eu encontrei, eu vou colocar na primeira equação. Eu tinha x mais 2y igual a 2, e agora eu vou ter 3 menos y mais 2y igual a 2. O x não é 3 menos y? Então, tá aí o valor de x. 3 menos y igual a x, não é? X igual a 3 menos y. Agora eu resolvo. Eu tenho 3 menos y mais 2y igual a 2. 3 mais y igual a 2. Não é isso? 3 mais y igual a 2, isso. Y vai ser igual a 2 menos 3. Y é igual a menos 1. Eu achei quem é o meu y. Se eu achei quem é o meu y, eu vou substituir, então, fazendo y igual a menos 1. Fazendo y igual a menos 1, eu vou fazer y igual a menos 1 aqui, ó, x igual a 3 menos y. Eu volto lá na equaçãozinha da substituição, a equaçãozinha de quando a gente isolou. X igual a 3 menos y, x vai ser igual a 3 menos 1, x vai ser igual a 3 mais 1. Quem é o meu x? X é igual a 4. Então, quem é solução para mim aqui? Solução para mim aqui vai ser o meu x igual a 4 e o meu y igual a menos 1. Tá aí como a gente encontra a solução de um sistema. Pelo método da substituição. Tem outro método? Tem. Esse outro método vai ficar para a nossa próxima aula. O que eu quero que vocês façam, então, agora?
Não vou nem chamar o momento atividade, porque não vai ser tão atividade assim. Eu quero que vocês leiam e entendam, busquem entender o processo de isolamento, o processo de substituição aqui e o método da adição também, tá? Então, percebam o método da adição e o método da substituição. Revisa Goiás de abril, semana 3, tá bom? A atividade de vocês vai ser a leitura da parte de sistema, entendendo o método da substituição, dando a primeira lida no método da adição. E na próxima aula eu venho com o método da adição para a gente trabalhar um pouco mais e continuar expandindo isso aqui um pouquinho, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. O que eu quero que vocês façam? Leitura, revisa, abril, semana 3, tá bom? Próxima aula eu venho com mais explicação e a gente avança um pouquinho nas atividades, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Eu estou no nosso Classroom, eu estou lá no Instagram também, caso você queira mandar mensagem lá, eu respondo quando possível. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.